As pessoas sempre falam assim, Dani, você trabalha ou você só é pastor? Que eu preferiria, se não fosse pra atender um chamado, 10 mil vezes ser só um empresário. E em 2022, 2023, meu pai teve um burnout. E eu falei assim, poxa, agora tá todo mundo sofrendo. A gente atender às urgências e a gente viver nesse estilo de vida de atender urgências é algo muito perigoso. A nossa igreja é cheia de dashboard. Por trás da fumaça da cortina, exatamente. 13 televisores com dashboard. Aquilo que ele é muito mais importante daquilo que ele faz. Deixar a igreja cada vez mais simples é uma das coisas mais difíceis de serem feitas, porque essa é a geração que tem mais ateus na história. Isso é reflexo de pessoas que estão questionando e não estão sendo ouvidas. Seja bem-vindo a mais um Onboarding Podcast e o papo você percebeu que tá diferente. Você fala assim, pô Vitão, mas Jesus e igreja... Pois é, você viu aí na introdução que o papo tá interessante e eu quero poder também mostrar esse meu lado, que para quem não sabe sou cristão há 20 anos já, isso transformou minha vida, mudou minha vida. Mas eu quero que você entenda hoje um outro lado, talvez que você não conheça de igreja. E eu chamei uma das melhores pessoas que eu conheço hoje para conversar sobre isso. Mas antes, você já sabe quem é, eu quero que você se inscreva no canal. Por favor, se inscreva. Eu não vou te jogar nenhuma praga hoje, porque ele é pastor, né? Ele tá aqui, eu não posso fazer essas coisas. Eu vou continuar te amando, mas talvez, né, não vou orar por você, talvez. Mas se inscreva no canal. Curte esse vídeo, manda para um amigo, porque o que a gente faz aqui é para melhorar a sua vida, é para melhorar os seus negócios e é para melhorar os seus resultados. E você curtindo, você se inscrevendo, ajuda a gente a entregar esse projeto para mais pessoas. Sem mais delongas, Daniel Toledo. Deixa eu dar a mão. Como é que você tá? Eu tô com saudade de você, cara. Ah, não fala isso. Senão eu vou começar a abrir umas feridas aqui. Não me liga. Não me manda mensagem, mas fala que tá com saudade. Saudade é real, é real. Cara, nós coloquei uns filhos no meio do caminho, mas com certeza é real. Você colocou alguns, né, cara, aí. É, que dificulta um pouco a minha presença, mas... Verdade. Mas não impede totalmente. Perfeito, eu vou cobrar isso depois. Meu irmão, conversamos em um outro podcast há uns 3 anos atrás, mais ou menos. Você tá brincando. Acho que faz uns 3 anos atrás já. Que isso, cara? Faz muito tempo. Ah, então eu fiquei tá vendo? triste, Você fez filho na frente aí. Então, fiquei triste. Imagina, 9 meses, tal, gestação, enfim. Não, faz tempo. Não, mas no podcast, pessoalmente, tá faz bom. 2 sim, anos sim, e meio. Mas, vou ó, ver depois. Eu te chamei aqui, tu já foi empresário, Uhum. é ainda empresário, mas você hoje está muito mais atuante como um pastor, cuidando de igreja. Perfeito. Quando eu falo cuidando de igreja, as pessoas acham, ele fica lá falando na frente. Eu quero que você fale um pouquinho de como é administrar de fato por trás das cortinas, vamos dizer assim, né? Por trás da fumaça, que hoje em dia tem fumaça na igreja, né? Por trás da fumaça ali, quais são os desafios que você enfrenta, cara, para fazer toda essa gestão? Muito bom. O legal é que você vai me dar essa oportunidade, porque as pessoas sempre falam assim, Dani, você trabalha ou você só é pastor? Então eu vou ter a oportunidade de dizer que é um baita de um trabalho. Injustiça, né, cara? Falta de sabedoria das pessoas. É muito. E aí, só que até o ano passado eu podia falar assim, não, eu não sou só pastor, eu trabalho. Você reforçava ainda. E agora eu tô nesse ano, né, principalmente 2026, de dizer, não, eu sou só pastor mesmo. Ah, tá. E aí eu consigo dizer claramente que eu preferiria, se não fosse para atender um chamado, 10 mil vezes ser só um empresário, levar todas as buchas que a demanda da empresa tem. Sim. Porque o pastoreio é um desafio novo, é diferente, a verdade. Ele é uma carga... É uma carga diferente de lidar com a vida das pessoas, com o problema das pessoas. Você não mede tanto por resultados, então as coisas não são tão... São mais orgânicas, né? Não são tão tangíveis assim, né? De você chegar no final do ano e dizer, esse é o resultado tal, tive isso de lucro e tudo, que eu sempre estive acostumado a fazer. Mas talvez o resultado seja outro, seja a transformação na vida das pessoas, seja... E não necessariamente também, Dani,
ter muita gente na igreja é um resultado bom, né? Isso, exatamente isso. E isso mexe muito com a gente, tá? Aqui eu tenho total liberdade para falar isso contigo, porque talvez a gente gostaria de tangibilizar, quantificar as coisas e falar assim, a gente terminou com 10 e... Começamos com 10 e terminamos com 100, mas nem sempre isso é resultado na igreja e tudo. Então, envolve muita coisa, cara. Envolve muita coisa. Tem muitos desafios. Sim. Não sei por qual você quer começar. Vamos começar? Ó, você falou que é algo muito desafiador. Mesmo, aí eu vou acrescentar, porque já te conheço, mesmo você vivendo a vida de um pastor, no caso, a vida do seu pai, que é pastor já há quanto tempo? Eu tenho 36, ele deve ter 38 anos. Então você nasceu com um pastor na sua casa, com uma pessoa cuidando, sendo só pastor. Sim. E mesmo sabendo que em um momento da sua vida você sabia que chegaria esse momento que você precisaria assumir essa responsabilidade que você está assumindo hoje. Mesmo você se preparando, mesmo você percebendo e vivendo muitas coisas, o desafio ele ainda é muito grande. Muito. E eu acho, Vitão, que por ter visto na minha casa, eu dei uma traumatizada, assim, no sentido de... Poxa, eu vi o meu pai endoecendo em algumas coisas, adoecendo, na verdade, sim. Né? E ficando enfermo, com as emoções muito fragilizadas. Vi uma relação talvez um pouco ingrata, assim, sabe? De pessoas que não tinham ideia daquilo que meu pai vivia e eu não entendi o porquê que meu pai não expunha, tipo assim, a ingratidão talvez das pessoas, né? Na sua cabeça, você como assim, não? Como assim? E principalmente quando eu entrei no meio empresarial, para mim as coisas tinham que funcionar de outro jeito. Então, foi muito bom aprender do meu pai. Falou assim, Dani, aqui a relação é outra. Não é uma relação de... 1 mais 1 é 2. Exatamente isso. É uma relação de muitas vezes da gente se doar mesmo. É a relação da vela, onde você ilumina o outro, só que se a gente não se perceber, a gente está meio que diminuindo. Então, assim, envolve muita coisa. Qual que era o meu desafio? Enxergar isso de uma maneira saudável. Tanto que foi tão difícil que quando eu comecei a ver que isso chegaria o dia de eu ou ser ordenado a pastor, alguma coisa do tipo, eu comecei a fugir num nível absurdo. Falei assim, pai, eu não quero, deixa eu com a minha vida, tô tranquilo com isso aqui, não quero isso mesmo. A ponto, cara, de eu precisar fazer terapia para poder enxergar o ministério de uma maneira mais saudável. Porque eu enxergava ele de uma maneira muito sangrenta, e aí eu vi que era uma visão distorcida, então precisei fazer na linguagem de psicólogo uma restauração cognitiva, vamos assim, de pensar diferente, porque talvez o jeito que eu tinha enxergado era uma maneira de fora de ter visto, talvez nem tenha sido tão sofrido assim como eu tenha visto, e eu precisava enxergar isso de uma maneira diferente. Então eu precisei passar por um processo aí terapêutico, vamos dizer assim, e foi muito bom pra mim, cara. Foi muito bom pra mim. Por quê? Porque, então, mesmo sabendo que seria desafiador, a minha primeira reação era me afastar totalmente disso e viver uma outra coisa. E aí, a terapia, meu pai, o próprio ministério foi me ajudando. Eu falei assim, poxa, acho que eu consigo, então, equilibrar as coisas, enxergar isso de maneira mais saudável. Talvez em todas as relações não precisa ser essa vela de eu me diminuir a ponto de eu adoecer, de eu ficar fraco, de eu sacrificar minha família. Coisas que talvez a gente tenha visto durante a vida que a gente possa questionar. Cara, talvez eu não preciso ficar tanto tempo fora de casa assim. Talvez eu preciso priorizar minha família em detrimento de um membro que falou alguma coisa que era urgente, sabe? As coisas, então, isso foi bom pra mim. Isso tem sido bom. Então, eu acho que hoje eu consigo ter uma relação saudável com o ministério, estabelecendo limites, colocando minha família como prioridade, protegendo o meu coração, protegendo minhas emoções, a fim de que a igreja possa ter um pastor saudável, porque não adianta nada eu me sacrificar, eu doar a minha vida e a igreja receber um pastor fraco, que já se perdeu nas emoções, que se descontrola facilmente. Cara, isso... Então nossa, é muita coisa. Nossa, isso aí você falou num ponto legal. E como
como é que você lida hoje com essas emoções que você aprendeu a lidar? Porque você falou uma frase fantástica, que você se cuidar também é proteger a igreja para não ter um pastor fraco. É isso aí. Porque se doar muito é sugar tanto ali de você ou do teu tempo com a tua família, e tu chegar num domingo, vamos dizer assim, né, o culto dominical, e você tá ali, cara, só o caco ou só o chassi do grilo ali, não que não era, né, porque tu era magrinho, agora tá mas chegar ali só sugado e, cara, e não ter nada para oferecer. Como que você hoje respeita esse tempo? Isso. O que mudou na tua cabeça para você pensar, então eu preciso me cuidar e não ter a culpa de falar, eu tô deixando um membro que falou que é uma coisa urgente para trás. Como que funciona isso para você? Muito bom. Para não se culpabilizar. Não é fácil, mas eu acho que é um exercício e eu tenho tentado fazê-lo. Olhar para uma situação como essa, eu tive 2 momentos importantes. O primeiro foi em 2017, 18, por não saber lidar com questões ministeriais, eu me achei tão incapaz que eu comecei a ter problema com as minhas emoções. Falta de posicionamento, não saber dizer não. E com outras coisas que eu estava vivendo e tudo mais, eu acabei entrando num processo depressivo. Beleza, isso eu lidei com isso, também em terapia e tudo mais. E em 2022, 2023, meu pai teve um burnout. Então, aquilo foi um alerta tão grande para mim, assim, cara, talvez a gente não esteja lidando de uma maneira saudável com isso aqui. A gente precisa olhar para isso com muito carinho, com muito cuidado. Por quê? Porque eu vi na prática, em casa, o meu pai, ele agora, talvez a igreja precisando dele, e ele agora com as suas emoções fragilizadas, precisando dar um tempo das coisas e tudo mais. E eu falei assim, poxa, agora tá todo mundo sofrendo. Ele tá sofrendo, a igreja tá sofrendo, e eu acho que a gente não se preparou para isso. Então, eu comecei a ver talvez essa situação meio deficiente, assim. E comigo aconteceu a mesma coisa. Então, desde então, eu comecei a produzir uma rotina que pudesse proteger meu coração, proteger as minhas emoções. Desde então, eu comecei a exercitar o não de uma maneira muito mais saudável. Que por mais que o membro pudesse não entender aquilo, o fato de, poxa, é urgente, e eu tentar verificar a urgência daquilo mesmo, que se fosse urgente, tudo bem, eu iria. Cara, mas é urgente, mas podemos fazer então amanhã de manhã? Dá pra esperar? Coisas que eu nem fazia, sabe? É urgente, tá bom, é urgente, então vamos embora, vamos ter que fazer. Em todos os aspectos, seja na relação com as pessoas, seja nas questões ministeriais, a gente atender às urgências e a gente viver nesse estilo de vida de atender urgências é algo muito perigoso. Porque coloca a gente num modo meio automático de se viver, faz com que a gente não consiga dar um zoom out para poder olhar. Cara, talvez falte planejamento, falte estratégia, falte um olhar mais sábio em relação a essas coisas. Seu, no caso? Isso. Tá. Então, eu comecei a ver isso e começou a me ajudar a fazer tantas coisas em relação a isso. Ao mesmo tempo, eu comecei a ver as crianças e a gente colocou os filhos no mundo e falei assim, cara, eu não quero me ausentar da criação dos meus filhos, não quero me ausentar da formação espiritual deles. Então, eu estava tão ligado no sim que eu estava dizendo para eles, não quero me ausentar do meu compromisso com a minha esposa. Então, eu comecei a deixar esses sims mais altos na minha cabeça. E aí os nãos começaram a ser mais fáceis de serem ditos. Então, um exemplo simples. Eu cheguei em um ano a fazer quase 30 casamentos. Nossa. É muita coisa, cara. E eu tava sacrificando... 30 casamentos vamos colocar em 15 dias. No mínimo 15 dias. Exato, ou menos até, porque tem 56 semanas, ou 56 semanas no mês. Exato. E é uma coisa importante, com certeza é uma coisa importante, mas eu tava sacrificando o único dia que eu tinha com a minha família. Pô, você nem é tão legal assim, por que eu vou fazer o seu casamento?
Se o microfone tivesse desligado, eu poderia falar tantas coisas, cara, sobre isso. Mas a verdade é que eu comecei a ver, poxa... Mas tem o lado cristão, né? Do estar sempre solícito. Cara, parecia... Dizer não pra uma coisa dessa, parecia que eu tava... Ofendendo a pessoa. Ofendendo a pessoa. Sendo que a nossa igreja tem 16 pastores. Que seria totalmente possível da gente poder delegar e tudo, né? Mas é o pastor Dani. Quem manda ser legal com todo mundo? Não sou, tá vendo? É isso aí, ser legal com todo mundo. E me ajudou muito. Por isso que eu tô falando que não é fácil. Eu também me sinto mal quando eu digo não. Porque eu tenho que fazer esse exercício. Não, eu disse não por isso, por causa disso aqui. Porque eu preciso proteger meu coração. Porque eu tô percebendo que eu tô muito no automático. E isso pode ser prejudicial para todo mundo. Mas isso você explica pra pessoa, não? Explico. Você explica? Explico. Cara, você é muito bonzinho. Eu tento explicar sim. Não, eu tento explicar. Porque eu acho, Vitão, que a gente tem um papel na vida das pessoas pedagógico, cara. Eu aprendi isso de um cara que exigia de mim na empresa, coisa que eu falei assim, cara, por que esse cara exige de mim esse nível de, talvez, de prestação de conta, ou até mesmo de... sei lá... Devolutiva? Isso, de devolutiva e tudo. E aquilo foi muito importante pra mim, cara. Ter sempre alguém pra prestar conta ou tudo aquilo que a gente faz, poder ter esse aspecto pedagógico na vida da pessoa, eu acho que é importante. Então, de alguma maneira, eu poder falar pra pessoa que eu tô dizendo não por isso, por isso, por isso, não no aspecto de justificativa, mas pra dizer que isso é importante pra todo mundo. Olha, eu preciso fazer isso. Pode ser que ela me ache, não, então ele é mais fraco, ou ele diz, o pai dele diz, ou dizia muito mais sim do que ele. Eu tenho que lidar com essas coisas na minha mente. Talvez que isso nem aconteça, tá? Mas na minha cabeça, eu falei assim, nossa, as pessoas vão achar que o pastor Wilson é bonzinho e o Dani não é. Mas foi bom pra mim, cara, e tem sido bom. E eu acho que o resultado disso são pessoas saudáveis, a gente conseguir estabelecer limites saudáveis para isso. Alguém não vai entender e tudo mais, mas é um exercício que a gente faz. Cara, muito bom. E aí entra uma diferença já, porque eu digo de questão da igreja quanto ao mundo do empresário, né, do empreendedorismo. Porque na minha cabeça eu não justifico meu não. Eu não tenho necessidade. Sim. Mas na hora que você fala assim, pô, Vitão, mas o meu papel é pedagógico também. E aí, nesse caso, eu entendo que você precisa cuidar do coração do outro também. Que é uma parada que no dia a dia da vida... Não sabemos se isso é controlável, né? Não sabemos, mas você está na sua responsabilidade sim. de cuidar do coração da pessoa. Porque no dia a dia, a gente no trabalho, irmão, não é não. O cliente pediu uma coisa, não dá para fazer. Sim. Não vou falar assim, então, não dá, por quê? Não vai ter essa dinâmica. É uma das coisas que eu explicava muito para as pessoas antes, mas me fazia mal. E aí, quando eu me libertei de fato, pô, é não, cara, não Perfeito. é não. E às vezes eu faço isso com a minha família. Sim. Tenho que dosar, às vezes, algumas coisas, mas assim, cara, pode fazer isso? Não. E a conversa morre. Então, mas assim, isso me libertou para algumas coisas. Mas é no teu papel... E faz sentido isso também, Vitão, porque eu acho que a justificativa... Se colocar no lugar sempre da justificativa é um lugar ruim, assim. Sim, um lugar de munição para a pessoa usar contra você. Isso, não é uma coisa boa. É meio que sangrar no tanque de tubarão, assim, sabe? Exato. E então, assim... Mas o teu caso que você falou é pedagógico. Exato. E claro que vale sempre uma avaliação de, poxa, será que isso aqui que eu tô fazendo vai ser uma justificativa? Ou, olha, não, e eu vou te explicar o porquê que eu tô fazendo não. Tem momentos que cabe totalmente, cara, não, isso aqui não funciona e tudo. Mas outros momentos eu acho que funciona. Talvez, deixa eu explicar o porquê isso aqui porque no caso da igreja... Primeiro, que você tem que ter cuidado com a pessoa. Acho que o negócio, igreja, olhando a igreja como um negócio, se é que a gente pode olhar assim, você tem que ter... Um dos seus serviços é cuidar. Então, o não também ele precisa ser de acolhimento, não necessariamente falar assim, não, e espanar a pessoa, mas tem esse papel. Cara, além desse controle das emoções que você precisou desenvolver, quais outras
outras habilidades ou funções que você assumiu? Você falou assim, cara, não esperava assumir essa parada, mas você teve que assumir. Ou você teve que ter uma habilidade. Sim. O que foi além desse... Porque o controle das emoções eu acho que é o principal. Né? Que você falou muito bem aí, pô, não adianta eu ser solícito com todo mundo e chegar ali e ter um pastor fraco. Eu achei isso extraordinário. Sim. O que mais você teve que aprender nessa nova roupagem que você assumiu? Cara, tem muita coisa. Eu acho que você estava falando sobre a questão de a igreja não ser um negócio e tudo. E as pessoas assustam quando eu vou mostrar a igreja nos bastidores e ela parece muito uma empresa. eu acho de fato que ela é. Isso. E ela precisa ser vista como tal. Exato. Só que... E eu acho que a igreja, não só, mas ela consegue exercer um papel muito organizado ou orgânico, vamos dizer assim, e muito bem feito, se ela tem uma gestão por trás que te permita gerar esse tipo de fruto. Porque uma igreja que não tem uma organização por trás, você pode ter certeza que ela talvez vá cumprir o papel dela de uma maneira deficiente. Então, eu acredito que a gestão por trás deixe as coisas de uma maneira organizada, cara. E eu gosto disso. Vamos pensar numa coisa muito simples. Estrutura de culto. A gente tem um cronograma. A gente poderia ser uma igreja onde as coisas são livres e tudo? Poderia. Talvez a gente teria uma dificuldade em manter isso de uma maneira organizada e as pessoas ali participando daquilo. Por quê? Porque um dia ia ser uma coisa, outro dia ia ser outra coisa. E, vai lá, não, faz o tanto que for de louvor aí e tudo mais, sabe? Sim. Claro que a gente dá liberdade pro espírito, né? Vamos dizer assim. Tem uma expressão que eu ouvi uma vez, e eu adoro ela. Não lembro qual foi a pessoa que falou. Ela falou assim, a gente tem que ter uma organização e um culto organizado para Deus bagunçar, e não a gente ser bagunçado. Exatamente e Deus nem vir. Uma vez eu falei isso, aí a pessoa falou assim, não, mas a gente tem que ter a liberdade de chegar e se o Espírito Santo der uma palavra na hora e mudar toda a pregação. Eu falei assim, eu acredito muito nisso, mas eu acredito também num Espírito Santo que consegue nos avisar com antecedência aquilo que ele quer fazer no domingo. Porque parece que... ele é imediatista, né? Parece que é uma loucura. Ele é urgente, ali. Tudo é urgente e o culto vai começar, tem que dar a palavra. Exatamente isso. Não, hoje o negócio vai ser... Eu creio muito num Deus organizado que consegue nos direcionar com antecedência para a gente poder fazer isso. Claro que a gente não quer de maneira alguma engessar as coisas, mas é a organização que permite... Se Deus quiser bagunçar as coisas, sem problema nenhum. Nós estamos falando de muita gente, nós estamos falando de pessoas que precisam ser engajadas, pessoas que desejam agora fazer parte da igreja, da vida da igreja. Então, assim, a gente tem muita coisa, a gente tem mais de 30 ministérios, a gente tem um instituto, a gente lida com pessoas em vulnerabilidade. Toda semana a gente lida com 150 pessoas em vulnerabilidade. Então, assim, isso exige uma organização. Caso contrário, a gente está falando com pessoas. Então, a gente vai sofrer em relação a isso. Então, eu acho que, assim, é saber que por trás é organizado, tem descritivo de funções, tem limites, tem cultura de feedback. Tem uma coisa que é muito desafiadora na igreja, que é o engajamento de pessoas que não recebem. Tem um vídeo do Muricy, não sei se você já viu, os caras perguntando para ele, como é que você mantém o pessoal motivado? Ele falou assim, poxa, eu não preciso manter ninguém motivado, os caras recebem dinheiro, os caras treinam num lugar legal e tudo. Nós estamos lidando com pessoas que são voluntárias, então eu tenho que, com certeza... saber como está a saúde emocional das pessoas também. Eu preciso saber se eu não estou sangrando aquilo que eu estou pedindo. Eu preciso, principalmente, ter uma relação. Porque o que é muito comum em igreja? O cara ser a peça fundamental daquilo que ele faz. E aí, eu desassocio totalmente aquilo que ele é e o cara pode tocar a vida no que for... E se esbaldar nas próprias concupiscências da vida, mas como eu preciso dele naquilo que ele faz, eu... Releva.
já relevo. Então, assim, é muito desafiador. E saber que as pessoas, aquilo que ele faz é muito mais importante, aquilo que ele é muito mais importante daquilo que ele faz. Então, eu preciso lidar com isso. Eu preciso muito lidar com isso. Cuidar dessas coisas, cuidar do coração. Qual que é a tua estratégia para manter esse time engajado, cara? Olha, eu faço algumas coisas na prática mesmo. Primeira coisa é escrever no coração uma missão muito forte daquilo que a gente está fazendo e daquilo que a gente crê que Deus nos colocou para fazer. Eu ouvi de uma pessoa que frequentou nossa igreja e depois saiu. Ele falou assim, cara, as pessoas, elas são engajadas e elas são leais. E aquilo foi muito forte para mim, porque a gente não tem e procura não ter uma cultura manipuladora. A gente não Graças a Deus, né? Não fisga as pessoas. Acho né? que nenhuma igreja tem isso. Não fisga as pessoas e não retém as pessoas, principalmente por aquilo que elas fazem. Então, assim, é um negócio muito desafiador. Escrever no coração das pessoas a missão e saber que nós, a liderança, quem for, também está na mesma jogada de fazer acontecer. As pessoas não estão fazendo algo para mim, não estão fazendo algo para meu pai, e sem ego nenhum. Se um dia aquela pessoa da recepção não puder ir, eu posso ir no lugar dela. Faço isso com praticamente todos os ministérios da igreja. Eu presto conta, eu sirvo em ministérios da igreja que eu presto conta para líderes, para os pastores, onde eles me escalam e se por algum motivo eu atrasei ou não puder ir, eu preciso fazer o que todo mundo precisa fazer, pedir perdão, colocar alguém no lugar. Então eu acho que se colocar num movimento onde tem sim uma liderança, mas está todo mundo servindo em prol daquilo que Deus colocou no nosso coração, ajuda a gente a estar motivado. Uhum. Além disso, a gente proporciona também, precisa proporcionar uma estrutura para que isso possa acontecer. Poxa, não adianta o cara da técnica lá. Poxa, se eu não ouvi-lo, se eu não colocar o meu coração à disposição, ele falou assim, cara, não tem como. Eu sirvo aqui nesse muquifo há 4 anos sem um investimento nisso. Cara, dificilmente vou conseguir ele motivado. Eu tenho o maior prazer e eu vou falar como é que a gente faz isso de maneira prática, mas eu tenho o maior prazer de escutar o cara e dar devolutivo, aquilo que você propôs, a gente comprou, a gente fez e a gente está disposto a te ouvir, porque aquilo que você está fazendo e aquilo que você é importante para a gente. De uma maneira prática, a gente tem uma cultura legal de encontros, e esses encontros são em mesas e é encontro para que eles possam falar. Eu sempre falo que o cara que tem a possibilidade de me falar na mesa aquilo que ele quer, ele não fala nos corredores. Então, eu proporciono constantemente isso para líder de célula, para líder de ministério, para voluntário, para quem for. É um dia muito difícil, porque você sempre vai ouvir aquilo que você não quer ouvir. Mas eu prefiro que ele fale isso na nossa frente do que falar nos corredores. Falar no corredor é sempre pior. Então, a gente proporciona isso constantemente. E a gente sempre fala isso. Cara, você tem um lugar para falar. Não precisa falar nos corredores. Toda terça-feira a gente envia um formulário de feedback também, onde ele dá feedback pra gente em relação se aconteceu alguma coisa enquanto ele estava servindo, ou com o equipamento dele, ou um membro da igreja maltratou ele. Poxa, eu estava fazendo o check-in do Kids e um membro ficou irritado comigo. Então a gente entra em contato. Por que ele ficou irritado? Porque a impressora não estava funcionando. Poxa, então isso quer dizer que ou a gente arrumar a impressora, ou até mesmo tirar esse processo de impressão de ticket lá para criança e tudo, vai minimizar problemas na igreja, eu vou ter um voluntário menos ferido e um membro da igreja menos irritado? Perfeito, vamos mudar. Entende que essa cultura de ouvir é muito importante e tem dado muito certo. Então, tu começou a implementar isso quando? Ano passado. Ano passado. O que você ouviu de feedback que você não imaginava que estava acontecendo e que era algo muito importante que você precisava mexer? Cara, eu comecei a ver que a gente tinha muito
discípulo membro maltratando os nossos voluntários. Eu não sabia que isso acontecia. E eu fiquei muito triste. Cara, em todas as áreas. Estacionamento, kids, técnica, às vezes visitante, às vezes gente que às vezes se acha um pouco mais poderosa e tudo. E poder proporcionar uma escuta, né, e uma escuta ativa nesse sentido, porque agora que ele me falou isso, eu tenho uma responsabilidade agora. Seja de mudar o processo, seja de falar com a pessoa. Cara, mas em todas as áreas? Que a gente teve isso? Quase todas as áreas. Foi muito ruim, cara. Foi muito ruim. A ponto da gente fazer Foi a primeira? Foi no primeiro que você soltou que você ouviu tudo isso? Ou foi depois de uma... Não foi todos os ministérios no mesmo dia. Tá. Foi durante o ano que você estabeleceu, você foi percebendo que tinha... Isso menos mal, foi aos poucos. Não foi uma bomba de um dia, não. Mas foi aos Tô imaginando tu abrindo os relatórios assim, caramba, cara, a igreja tá mal. É muito isso, cara. Não foi isso, não. Tá, mas na construção teve diversas Na construção, áreas. Isso. Mas o ponto central era sempre o maus tratos, vamos dizer assim, do discípulo membro com alguém da equipe. Isso. Então, isso, uma coisa foi isso. Outra coisa foram processos. Como é que tu faz, tipo... resolve isso? Vai lá no culto e arrebenta na palavra? Algumas vezes a gente falou... Eu falei e eu pedi pro meu pai. Era um caso de estacionamento, por exemplo. Tá. E a gente falou assim, gente... Traz uma conscientização. Por favor. Nós estamos aqui. Tem gente no nosso estacionamento que nem é cristão. Então, é pensar que talvez a gente esteja dando um mau testemunho pro próprio funcionário da nossa igreja. Então, vocês trouxeram isso pra galera também. A parte do estacionamento foi. Porque foi ruim, assim, sabe? E geralmente é a pessoa que chega atrasada, né? É isso aí, cara. E é o cara que o cara do estacionamento falou assim, você não pode parar em frente à garagem. Tipo, essas coisas assim, e o cara, sabe? Como assim não? Como assim? Eu tô vindo na igreja. Exatamente. Esse argumento manda o pastor falar comigo, sabe? Essas coisas assim. Rolou, cara, rolou. Outras coisas, processos que a gente achava que facilitava, na verdade não facilitava. O que mais te surpreendeu, então, foi o maus tratos. Maus tratos. E processo também, cara, porque eu sou um cara de processos, eu gosto de processos, eu acho que processo, ninguém sobrevive sem processo, e ninguém gosta de dizer que seu processo não funcionou. Então, talvez, na minha cabeça, aquele processo tinha um benefício, e ele continua tendo, mas eu estava sacrificando uma coisa que estava gerando o atrito estava ficando mais forte ali, o processo estava ficando mais demorado e tudo, e talvez dizer, tá bom, não vamos fazer isso, vamos fazer de outro jeito, mais rápido, mais fácil, onde a gente vai ter menos controle, mas pode ser que funcione mais. Isso a gente teve em alguns lugares. Pra ti abrir mão disso foi... muito ruim, cara, é muito ruim. Ouvir é ruim, abrir mão é pior ainda, mas é muito legal você chegar e falar à pessoa, ô Vitão, sabe aquilo que você sugeriu? Cara, faz muito mais sentido. A gente abriu mão mesmo, obrigado por você ter contribuído, por favor, continue contribuindo. Porque não é o meu negócio, não é o negócio do meu pai e a gente tá servindo. Por mais que você fale que a igreja ela não tem como metrificar muitas vezes igual uma empresa... Eu entendo isso, que o negócio é mais orgânico e tudo mais. Você conseguiu metrificar esses resultados? Sim. O olhinho até brilhou. Já que não podia metrificar o que era a transformação da vida, isso a gente consegue. Foi muito engraçado, porque essa foi uma das sugestões da própria terapeuta. Quando eu falei assim, gente, isso aqui é loucura, nada dá pra metrificar. Ela falou assim, nada mesmo. Você não consegue olhar para alguma coisa que você consiga metrificar e tangibilizar a ponto de vocês terem resultados melhores com isso? Aí eu fiquei pensando, não, deve ter sim, não, cara, deve ter. Eu vou arrumar um jeito que vai Resumindo, cara, nossa igreja é cheia de dashboard. Chega lá por trás da fumaça da cortina, exatamente. 13 televisores com dashboard. Não falo para ninguém, não pressiono ninguém em relação a isso, mas eu tô totalmente satisfeito com os nossos dashboards bonitinhos. Mas de fato ali. Você tem dashboard? Ou você tá falando zoeira? É bonitinho, Você cara. tem? Tem. Cara, eu quero ver isso. Vou te mostrar. Eu quero ver. De tudo, cara, de tudo. E a gente não se apega a ele. Por exemplo, perfeito. A gente tem dashboard de quantidade de membros. Okay. De contagem dos cultos ali e tudo. Isso ajuda a gente a muitas coisas. Não é pra ficar preso. Estrutura, quantas crianças. A gente tem uma sala
que teoricamente ela poderia comportar 15 crianças e a gente tem 25 crianças, fora os pais ainda, sei lá, 30, quase 40 pessoas. Poxa, só descobri isso quando coloquei o dashboard. Só descobri que eu tenho momentos do ano que a gente pode vagar uma sala para uma outra idade e assumir essa sala, porque a gente sabe que agora, essa época do ano aqui, a gente conseguiu ver dos últimos tantos tempos, dos últimos meses, essa faixa do ano, essa região do ano aqui, vai ter menos pessoas. Então, nos ajuda muito a fazer uma organização. Uma organização, a gente vai fazer reforma, vai comprar casa, a gente precisa saber... Até quantos lugares... O espaço de vocês lá comporta o que até 500 pessoas? 450 pessoas. 450. E a gente tem 1.500 membros. Então, assim, a gente precisa... São 3 cultos, né? Por exemplo, a gente tem um dashboard para voluntários, para saber... Cara, isso é muito legal. Eu não posso falar em qualquer lugar. Aqui você pode, a galera gosta. Cara, a gente tem um dashboard para falar e a gente está implementando isso agora. Quantas vezes o Vitão serviu no mês? Por quê? Porque eu consigo saber em quantos ministérios o Vitão serve, quantas vezes o Vitão serviu no mês, e se isso é um risco para mim ou não. Poxa, se o Vitão tá em 2, 3 ministérios, todo domingo ele tá servindo em alguma coisa, cara, é uma bomba relógio. Ele não tem tempo pra família, ele tem que servir nos 3 cultos, a esposa dele já deve odiar a igreja já. Entende? E a gente sabe que isso acontece muito. Sim. Então, pensando em você ter um ambiente saudável, uma organização saudável, você tem que olhar para tudo isso. Sim. E só a organização permite com que você consiga olhar isso. Várias coisas, eu não tinha ideia, cara. Então, a gente fez várias coisas. O Vitão agora só pode servir em 2 ministérios. É uma maneira da gente conseguir reduzir um pouquinho. O Vitão só pode servir de 15 em 15 dias. Claro que é muito difícil disso acontecer. Agora, a gente consegue entregar também, e a ideia é essa, entregar também para o líder da técnica, por exemplo, assim, cara, você precisa de, no mínimo, mais 5 voluntários para ter um ambiente saudável. Entende isso? Uhum. Então, você tem um ano aí para correr, para ter mais um time... Porque senão o seu time, ele pode ser legal, performático e tudo mais, mas ele vai durar pouco. Daqui a 6 meses, o cara fala assim, cara, minha esposa falou que eu não posso mais servir. Isso aconteceu a vida inteira. Vida inteira. Agora, a gente olhar para isso e pensar que a gente não tem prazo de fim dessas coisas. Quanto tempo você quer servir? É da vida. Então tá. Então a gente tem que fazer saudável. Não dá pra forçar o lance de um jeito que fica sangrento pro cara. Eu gostei muito disso. É muito legal, cara. É muito legal. Porque você tira a visão da igreja no sentido de... Cara, o cara só vive pra igreja. Porque, assim, eu entendo também que o membro engajado, que ele tá na euforia, ele vai querer fazer tudo em todo tempo. Sim. Só que é aquele sprint, é aquela corrida de 100 metros que o cara depois... E dura pouco, cara. Agora, se você dosa... E se você administra melhor e traz uma consciência pro cara... E eu acredito também que pro cara fazer parte de alguns ministérios, ele precisa ter capacidade também. Isso. Não é simplesmente falar, levanta a mão, eu quero. Perfeito. Sai pra lá, amigão. Não é de vontade só que se vive. Mas como é que funciona para vocês preparar essa galera também para cada ministério? Como é que você mapeia isso? Ou como é que você escolhe esses voluntários? Tá. A gente tem ministérios na igreja que eles... não podem depender simplesmente da boa vontade ou do interesse, né? Isso é claro para todo mundo? É claro. Ministérios de música, principalmente. Então, o cara... eu quero aprender. Ou eu quero fazer parte. Então, a gente tem um processo de audição ali, mas não é para envergonhar o cara, é só para dizer... A verdade para ele. A verdade, irmão, isso. Estuda mais ou agora não. Isso, normal. E dá os próximos passos e tudo. A gente está abrindo uma escola de música. Essa negativa, cara, e aí? É muito complicado. Lado de igreja. Porque quando você fala não, o cara fala assim, cara, você tá impedindo o chamado de Deus na minha vida. Eu já ouvi isso várias vezes. Deus não te chamou, cara, ainda. É complicado porque a hora que o cara fala assim, Deus disse, Deus chamou, você não fala mais nada. Você fala assim, encerramos aqui, então. Aqui nós encerramos. Esses dias eu fiz um processo seletivo.
E uma pessoa falou que, não, ó, porque Deus falou mesmo, que ele ia abrir uma porta pra mim e tal. E eu tava no processo seletivo, tava com uma outra pessoa. Falei, não, legal, fiz a entrevista, processo e tal. Foi embora. Aí eu virei pra essa pessoa que tava comigo e falei assim, ó, se você não contratar, você tá indo contra Deus. É complicado, cara. Sai daqui com isso! Pô, não tem como, cara. É muito Mas aí desafiador. nesse nível que a pessoa chega, você também já tem você já fala, não é bom também, né? Isso. E aí eu teria um exatamente cuidado até maior com a pessoa que tem a habilidade e ela tem essa expectativa também. Perfeito. Por quê? E aí a gente estipulou um processo, principalmente Ministério de Música e tudo mais. Que são os mais buscados por ser mais evidentes também, ou não? Cara, aí é uma tristeza, velho. Olha, eu sendo músico posso dizer, olha, desse sessão um violãozinho já ajudaria, já. Resolveria metade do problema da igreja. O Vitão, e é doido. E aí, como é que a gente conseguiu fazer isso? O cara, então, agora, que quer ser músico na igreja, quer ser do Ministério de Música da igreja, além dele ter a capacidade técnica para isso, ele precisa, entre aspas, muito entre aspas, mas mostrar o coração dele que ele não tá simplesmente para isso. Ah, não, esse é o ministério, perfeito. Então, para você servir no Ministério de Música, você tem que servir em outro ministério durante 3 meses. Qualquer outro ministério. Bota o crachá, serve na recepção, no som e tudo. Aí, cara, você consegue medir o coração do cara. Porque na hora que você fala isso, o cara que falou, não, você disse não pro chamar de Deus pra minha vida, ele se ofende. Ele fala assim, não, eu nunca vou recepcionar as pessoas da igreja porque eu sou um ministro. Entendeu? Então você consegue indo medindo o coração e tudo. Uma peneira, vamos dizer assim. Isso, o próprio processo te facilita a vida. De você, não, tranquilo, tudo bem, Deus te chamou perfeito, cara. Então, você só se capacita naquilo que é importante. Se você já tem habilidade técnica, perfeito. Agora ajuda a gente no som aí, na transmissão, onde o bicho pega, onde a galera... Eu gosto disso. Cara, gosto. Muito legal. Tem gente que fala assim, muitas vezes ouvi isso. Não, eu sou um ministro. Você não pode fazer mais nada. Então. O cara não pode fazer mais nada. Não pode fazer mais nada. Eu frequento uma igreja e voltei a frequentar a igreja há 1 ano e meio atrás já. E nesse processo, eu tenho 20 anos de igreja. Eu já li a Bíblia, eu já preguei pra caramba. Sim. Eu tenho um histórico. Mas chegaram pra mim e falaram assim, legal, só que você tem que passar pelo processo. Eu falei assim, bacana. Aí entra uma disposição da minha parte. Pô, e aí? Perfeito. Eu quero. E assim, eu comecei a ir, cara, mesmo na igreja. Mas, a gente já conversou bastante. Tem aquela chama. Não vou falar que Deus me chamou. Como assim Deus me chamou? Não, mas eu tenho aquela chama de servir. Que Deus chame, não, sim. Não. Eu digo no meu caso. Sei. Chegar falando assim. E eu não cheguei falando. Só que a gente tem aquela predisposição, de ensinar alguém, de querer fazer algo a mais ali. Só que falaram assim, você tem que passar pelo processo. E, cara, eu adorei isso. Porque é um fato também de a gente falar, será que eu quero mesmo? Boa. Ou eu só tô querendo aparecer? É bom pra todo mundo. É bom desde que a pessoa do lado de cá tenha essa consciência legalzinha, né? Porque também, se não tiver consciência, já era. Mas, cara, eu passei pelo processo. Estou passando por um processo. Porque, de fato, é uma maneira de você sentir o coração e as intenções daquela pessoa. Perfeito. Porque, cara, a igreja também, ela precisa ter o cuidado de cuidar de quem tá lá há muito tempo. Isso, cara. E isso, colocar qualquer um ali para fazer alguma coisa, você fala assim, tô construindo isso aqui há 30 anos, irmão. Do nada vai chegar alguém e pode falar algo que não é legal, pode ter alguma atitude que não é legal. Perfeito. É você cuidando também da igreja. E, mais uma vez, falar não nesses casos também é falar não ao chamado de Deus. E aí, mais uma vez, a organização nesse sentido, ela salva, cara. A gente tem um processo de entrada na igreja, igual você falou. Sim. Tem disso, tem entrada de voluntários e tudo mais. A ideia é trazer uma clareza. É o nosso onboard. Ponto. Igual tem que ter numa empresa e tudo. É o nosso onboard. A integração, onboard. A minha ideia ali é deixar aquilo muito claro mesmo. A ponto do cara chegar no final da integração, ele olhar e falar assim, cara, gostei, achei legal, mas não é pra mim.
E isso aconteceu recentemente. E eu fiquei feliz, cara, porque eu falei assim, cara, eu acho que a gente foi claro o suficiente no processo todo para dizer quais são as nossas... na verdade, quais são as expectativas que ele pode ter da gente, porque às vezes a pessoa chega com essa expectativa de em 2, 3 meses... ou tá pregando, ou tá tentando fazer alguma coisa, e aí eu acho que a gente consegue ser claro o suficiente para dizer, cara, que tem um processo, ó, para você assumir uma célula é 1 ano, para você poder fazer isso tanto tempo e tudo mais, a ponto do cara da família ter chegado e falar assim, eu amei a igreja, a organização e tudo, mas eu acho que não é pra gente, a gente tinha uma expectativa diferente. Isso foi bom, porque a partir disso o cara agora pode... procurar uma outra igreja que esteja alinhada à expectativa dele, porque seria muito ruim. Daqui a 6 meses, 1 ano, o cara falou assim, cara... Não era isso. Quebrou a expectativa. Não era isso. Quebrou a expectativa. Perdi 1 ano da minha vida, sabe? Sei. E eu acho que isso fere o que está mais tempo também. Por quê? Poxa, você trouxe o Vitão só porque o Vitão fala bem e tudo. Eu tô na fila aqui, cara. E só porque o Vitão fala melhor e tudo mais. Você podia ter me falado qual que era o processo que eu poderia ter seguido. Eu teria feito Vox to You. Eu teria feito o que fosse, né? Eu teria feito o que fosse para poder tá na expectativa Sim. que você espere. Você simplesmente pegou uma pessoa, colocou... fere isso. Isso para qualquer lugar, cara. Seja na empresa, seja na igreja e tudo. Então, eu acho que a organização e o processo salva a gente em relação a isso, cara. Tudo a gente faz protocolo, tudo a gente faz procedimento, tudo a gente faz manual do voluntário e tudo. Porque é o meio da gente se proteger. Uhum. Isso eu aprendi na empresa. Era assim que eu me protegia. Então, na hora que eu ia falar alguma coisa... pro Vitão, ou um feedback talvez não tão positivo, eu tinha algo para mostrar para ele. Vitão, olha, esse aqui é o nosso guia. São os indicadores que você... É o nosso mapa. Então, assim, eu não tô lidando com uma coisa pessoal sua. É simplesmente você tá desalinhado com aquilo que a gente já tinha combinado já. Uhum. Daquilo que você também tinha noção daquilo que era a expectativa. Então... não ser isso aqui e ser um triângulo, vamos dizer assim, a gente conseguiu olhar... que foi apresentado para você. A gente conseguiu olhar para alguma coisa, né? E é assim que a gente faz nos aconselhamentos pastorais também, porque eu não, quando a pessoa chega lá, eu não estou dando uma opinião daquilo que eu acho que deveria fazer. Não, a gente vai abrir a escritura e aí nós dois vamos olhar para ela e falar assim, vamos achar então qual que é a melhor saída para isso. Porque senão fica um negócio muito eu acho, não, eu acho diferente. Não, a gente... ou você pode cair no ego de, não, pô, eu que sou pastor ali, o que eu falar é lei. Exatamente. Não necessariamente. Isso, E também te protege, né? Pô, não, foi o Dani que falou, não, opa. A gente abriu a Bíblia aqui, pô, a gente teve uma orientação. É isso aí. Ô, Dani, como é que você... Nossa, a gente já tá acabando. Meu Deus. Como é que tu não se perde... olhando para a igreja e fala assim, cara, temos que crescer ou estamos crescendo. A gente vê alguns crescimentos de igrejas que explode do nada e seja aquele movimento todo. Como é que você se protege desse desejo? Porque, claro, você está à frente de uma igreja. O legal é quanto mais pessoas estiverem ouvindo, melhor. Sim. Esse é o, né? Jesus ali falando, quanto mais pessoas ouvirem a mensagem, mais conversão, enfim. Conversão no sentido, né, de se converter ao evangelho, à mensagem. E isso é natural de todo pastor também, querer que a mensagem toque muito mais pessoas. Como é que você se protege de não levar para o ego essa... Cara, precisamos de mais pessoas, precisamos crescer, precisamos expandir. Como é que você lida com isso, cara? Eu acho que o pastor, ele precisa tentar encontrar... Não sei se equilíbrio é a melhor palavra, provavelmente não. Mas saber que fazer as coisas com o fim do crescimento é errado, mas saber também que se aquele lugar ele não cresce, ou ele não tem pessoas ouvindo do evangelho, ou as pessoas não estão trazendo
pessoas, amigas, outras pessoas e tudo, é um ponto de atenção. Não que seja um problema ter uma igreja pequena. Eu amo igrejas pequenas. O Eugene Peterson fala que uma igreja com mais de 500 membros não é igreja. Porque você perde a relação próxima da coisa, né? Claro que ele fala que existem igrejas, mas você precisa dar um jeito dessa igreja grande ser uma mini igreja ali dentro. Então você precisa criar relação nas pessoas, senso de familiaridade, de pertencimento. Isso precisa. Por isso que os ministérios eles são chaves para ser pequenas igrejas, serem pequenas igrejas ali dentro da igreja, né? Perfeito. Então eu amo ver as pessoas nas casas. A gente tem grupos pequenos, né, para poder fazer isso também. Então, assim, seriam as células, né? Isso, exatamente. Tá. Então, cara, fazer uma coisa para crescer eu acho errado. Agora, fazer uma coisa para que o evangelho seja pregado, para que as pessoas possam chamar outras pessoas e o crescimento ser um fruto disso, ou um dos frutos disso, eu não vejo problema nenhum. Não. A nossa igreja, ela tem uma... Eu consegui metrificar isso também. A gente cresce lógico de 10 conseguiu. Lógico de 10 a 15% por ano. 10 a 15%. E uma vez só foi diferente, que foi na época da pandemia ali, que a gente cresceu 22%, 23%. Fora isso, a gente tem um crescimento. E ele é saudável. As pessoas estão vindo, outras pessoas estão indo embora. A gente crê também que a gente a gente pode fazer parte de um ciclo da vida da pessoa. A pessoa não precisa ter uma lealdade a gente, alguma coisa do tipo. Um LTV infinito, né? Exatamente. Às vezes a gente serviu ali por uma fase da vida da pessoa, de cura. Às vezes a pessoa estava decepcionada com a igreja. E a gente, às vezes, foi um instrumento ali para dizer, cara, nem toda igreja é assim, nem todo pastor é assim. Nossa, que pecado. Aí sabe o que é isso? Vou confessar aqui. Minha nutricionista, ela mandou colocar um alarme para eu comer. Nossa. Eu tinha esquecido do alarme. E vai chegar pizza agora? Não. É para eu comer. Não que vai chegar uma comida aqui. Mas ela falou assim, você tem que colocar um... Olha só, Camila, olha que vergonha você me fez passar. Cara, deu certo, vou desativar. Eu esqueci. Mas é para eu comer. Foi mal. Me perdoa, gente. Isso? Me perdoa. Então, assim... a gente tem esse crescimento de 10 a 15% por ano e a gente cuida para que realmente a gente continue fazendo o nosso trabalho e de maneira simples. É uma maneira de você... É claro que eu entendi que a motivação não é o crescimento, mas se o crescimento não existe, ele é um ponto de atenção. Um ponto de atenção. Ele não necessariamente... Tá errado também. É uma igreja que está em pecado, alguma coisa assim. É um ponto de atenção. Por quê? Porque vale todo o esforço do mundo a gente fazer uma autoanálise em relação de como a gente tem conduzido a igreja. Porque esse é um aspecto delicado também. Fala assim, não, mas eu... Não quero crescer. Isso, porque eu falo mesmo, prego mesmo. Tudo certo, perfeito. Só que talvez alguns ajustes podem acontecer. Às vezes seu voluntariado esteja sangrando, por isso que você não cresce. Às vezes você não tem simplesmente um meio para que as pessoas possam se achegar. Como, por exemplo, grupos nas casas. A gente entende que isso é a nossa base para as pessoas se achegarem. Porque é difícil, às vezes, o cara ir numa igreja, mas se eu convido meu vizinho para ir na minha casa, ouvir uma palavra e comer um bolo no final, é diferente, entende? Então, é só uma oportunidade da gente fazer uma análise. Se aquilo que a gente tem feito como igreja tem sido efetivo. Estamos fazendo tudo. Tem um processo, as pessoas estão batizando, a mensagem ela é pregada, a gente vê as pessoas gostando e se engajando e tudo, mas por algum motivo a igreja não está crescendo. Cara, tudo bem, relaxa, descansa, tá tudo certo. Você tem também, eu vou perguntar agora das métricas, claro. Você tem também metrificado a rotatividade das pessoas? Não. Isso você não consegue? Ou você não conseguiu ainda? Isso, a gente não conseguiu ainda. Legal. Não que seja um problema, é que as pessoas saem da igreja e não avisam.
Então, só que a gente teve que adequar agora a igreja à LGPD, né? A maneira como a gente manipula os dados. Cara, a igreja é uma loucura. Então, assim, a gente tinha dados. É pouco direito e muito dever. A gente tinha dados das pessoas ali no hall de membros, né? Que você não precisa ter, né? Tipo assim, era comum você pedir todo um histórico, até tipo sanguíneo do cara. Um monte de coisa que você pedia que não tinha necessidade nenhuma. Vai obrigar a gente a fazer recadastramento dos membros praticamente todo ano. Então, a gente vai conseguir agora saber quem sai. Porque tem gente que sai e fala assim, Dani, tô saindo, tô indo pra outra igreja, cara, tudo certo, tudo. Tem gente que... E tem gente que só vê a foto na outra igreja ou coisa do tipo, poxa, não tem problema, mas uma mensagem podia ter avisado. Só um toque, né? Só pra, não tem problema nenhum. Mas, só pra deixar registrado isso aqui, cara, vocês foram uma igreja que me ajudou em me reaproximar e frequentar uma igreja. Amém, cara. Foram de verdade. Eu só não continuei, porque, todo domingo também tem que vir pra Ribeirão Preto. Você podia ter me avisado, eu podia ter pagado isso aí pra você fazer. Eu perdi não é. Perdi não a oportunidade de ter ouvido então na igreja. A gente abriria uma sessão de todo o nosso processo. Não. Mas de fato, eu venho pra Ribeirão praticamente quase todos os dias da semana. E domingo, cara, é um dia que eu prezo muito pra ficar em casa. É isso. E ficar no ócio. Por mais que às vezes eu não consiga, mas E tipo, mesmo que eu venha no culto das 9, tá ligado? Tipo, eu teria que sair de casa às 8 da manhã. Sim. E aí acaba por volta de umas 11, por meio-dia em casa. Aí só esse tempo perdido de estrada foi um ponto que pesou. Eu falei, eu vou ver se eu acho alguma coisa do Luiz Antônio. E acabou que encontrando. Mas eu cheguei a vir algumas vezes, acho que um mês e pouco. Servi ali em algumas coisas que eu podia ajudar. Mas essa parte transitória, de fato, às vezes a pessoa tá ali e ela não ficar, não quer dizer que foi uma experiência ruim. Até porque, a nossa amizade permanece, por mais que você não me responda. Mas, isso. Agora eu tô bem. Mas você sabe que a gente ouve bastante isso, cara, e deixa a gente tranquilo também. Poxa, e se esse for o nosso papel como igreja? Ser talvez uma ponte para que as pessoas se reaproximem da igreja, ou as pessoas que foram feridas e tudo. Cara, e se esse for o nosso papel? Perfeito, cara, perfeito. A gente descansa nisso, faz isso com muita excelência, faz isso para a glória de Deus, faz isso com tranquilidade. Claro, cara, o nosso ego precisa ser morto todos os dias. É difícil você ver, às vezes, uma igreja, poxa vida, os caras estouraram, né? E aí você fica pensando, será que eu tô... Aumentou 10 vezes o tamanho. E aqui tem umas 100 cadeiras vazias, cara. Será que é demônio? Ô, Dani, eu tenho cuidado de cadeira vazia aqui, cara. Eu tenho 2 perguntas para te fazer, porque infelizmente a gente está acabando. Eu acredito que foi um bate-papo diferente, eu acho que até do que... Assim, algumas coisas eu já tinha pensado, mas tu trouxe muito conteúdo que eu não imaginava que teria ali, e eu gostei pra caramba disso. Mas você agora nessa posição, tomando mais ali à frente de algumas coisas, como é que tu vê a igreja daqui 5 anos, para daqui 10 anos? A igreja brasileira, a nossa igreja. A sua igreja, que é a que você tem comando. Que então é meio difícil. Não, é loucura, irmão. Falar no cenário nacional, você vê cada coisa absurda acontecendo, não quero te colocar nessa posição. Exatamente isso que eu ia dizer. Cara, a gente... Bom, nos próximos 5, 10 anos a gente precisa terminar a nossa reforma e eu creio... Você derrubou as casas do lado? Derrubamos, só faltam 2. Só faltam 2, para começar a aumentar. Para começar, a gente vai construir um templo novo mesmo e depois a gente vai tentar juntar unificar. Ali. Sei como é que nós vamos fazer isso, mas a ideia... Então, teoricamente, você está construindo uma igreja nova do lado. Isso, E aí você só vai quebrar uma parede para juntar tudo. Só, né? Quebrar uma parede é muito simples. O jeito que a gente fala é isso mesmo. Tipo assim, de uma semana para outra, a gente... Quebrou a parede, o tampão ali e tá tudo ali. Então, assim, em relação a isso... 5, 10 anos terminar a obra? A gente precisa fazer isso. Não, mas você tem que colocar uma datinha aí, 2 aninhos, 5, 10 anos é muito abrangente.
Mas demanda recursos pesados. É outra coisa, né? A gente não vai fazer loucura e tudo certo. Você não vai fazer uma campanha do tijolo? Não. Não vamos, cara. Não vamos. R$50 por tijolinho. Então, a gente não vai. E, Vitão, mas a verdade é assim, cara, eu gosto de pensar e projetar cada vez mais uma igreja simples. Uhum. Se tem uma coisa que a gente ficou bom é de inflar a igreja, deixar ela difícil, e agora eu não estou falando de processo, mas eu estou falando talvez de uma carga pesada, sabe? Seja ministerial, seja até a agenda da igreja. Então, deixar a igreja cada vez mais simples é com certeza uma das coisas mais difíceis de serem feitas. Por quê? É muito mais fácil a gente ver assim, cara, vamos criar mais um ministério disso, vamos fazer uma coisa disso, vamos fazer mais um culto disso, mais um evento disso. Não é fácil deixar uma igreja simples porque você se vê talvez numa necessidade de querer suprir a demanda ou a expectativa das pessoas e depois só sobra você tentando lidar com um monte de pratos, né? De equilibrar isso. Então, assim, eu gostaria muito que a gente continuasse no exercício de ser simples. Cada vez mais simples. Simples nas relações, simples nos ministérios, simples nos processos, simples na comunicação. Eu acho que a gente precisa ser simples na comunicação. Porque a gente precisa alcançar uma nova geração que ela é prática, ela não endossa as coisas talvez pela manipulação ou pelo aquilo que você está falando, com mais imposição. Talvez uma geração que tem uma capacidade de questionar, né? Vamos pensar que essa é a geração que tem mais ateus na história. Isso é reflexo de pessoas que estão questionando e não estão sendo ouvidas, vamos pensar assim. Então, eu quero ser simples também na comunicação, simples na maneira de falar com as pessoas. Eu creio que tudo é espiritual, mas eu acho que se a gente fica espiritualizando as coisas de um jeito ruim, a gente afasta as pessoas. Porque parece que eu entrei no âmbito espiritual e, não, o Vitão não é espiritual, ele nunca vai entender. Sabe? Essas coisas assim. Sabe essas coisas assim? E isso afasta as pessoas da igreja, cara, porque as pessoas se sentem menos espirituais. E se afastam das relações, né? Porque você acabou diminuindo a pessoa. Exatamente isso. Então, assim, simples é com certeza a palavra que a gente precisa se exercitar. Não, vamos ser simples, cara. E como você acha que você vai conseguir fazer isso? Primeiro, tendo a clareza de que eu preciso fazer isso. Acho que só da gente ter a clareza do que talvez a gente tenha olhado para as coisas e tenha deixado elas difíceis demais. Eu sou de uma geração que tive que jogar os meus brinquedos fora, porque eles não eram de Deus, né? Basicamente, todo mundo da minha geração fez isso. Sim. Ao mesmo tempo, então, eu não posso ser o cara que diz que, não, tudo certo, vamos que vamos, tudo é de Deus também, Deus está em todas as coisas, todas as coisas, tudo. Não, eu tenho a Bíblia, eu tenho a palavra de Deus, ninguém é obrigado a crer na Bíblia, tá? Eu não preciso impor alguma coisa, isso me permite também que eu consiga respeitar qualquer seja a posição do cara. Cara, essa aqui eu creio na Bíblia, você não é obrigado a crer na Bíblia, ponto. Agora, se você quiser, a gente está nessa relação aqui de nós dois olharmos para ela. Então, assim, é tentar deixar o mais simples possível em tudo, nas relações, na comunicação, nos ministérios, dizer sim para aquilo que o Evangelho diz sim, dizer não para aquilo que o Evangelho diz não, e tentar cada vez mais olhar para isso, tirando os adereços que a gente foi colocando durante a vida. Esse é um papel reformador, que todo mundo deveria ter sempre, né? Essa autorreflexão para onde estamos indo, né? Exato. Porque senão a gente está construindo um bezerro de ouro no meio do deserto. Isso, cara. É isso aí. Perfeito, cara. Perfeito. Então é isso. É tentar trazer essa clareza, acho que para todo mundo, e olhar talvez aquilo que a gente tenha. E não é fácil, tá? O Tim Keller fala que é muito mais fácil você plantar uma igreja do zero, sendo ela
simples do que você tentar revitalizar ou tentar arrancar algumas coisas que podem estar muito enraizadas. Sim. E, ao mesmo tempo, manter um respeito com uma geração mais velha e tudo mais. De maneira alguma, eu sou a geração que fala assim, nossa, a geração passada fez tudo errado e agora eu sei o jeito certo de fazer igreja. Cara, não dá pra ignorar o passado. Com a minha também. idade, meu pai já tinha plantado 3 igrejas lá. Então, assim, o mínimo que eu posso fazer é o que eu tô fazendo hoje. Entendi. Toda vez que meu pai fala isso, Dani, obrigado. Eu falo assim, pai, eu tenho obrigação, é o mínimo. Nossa igreja, nossa estrutura... doido mesmo foi o que vocês fizeram, sem recurso, levando a gente nas costas, de ônibus, pregando numa cidade de manhã e numa outra cidade à noite, 2 igrejas que eles estavam cuidando. Eles sim foram bons. Eu sou um servo. Um filho servindo. Exatamente. Dani, meu irmão. Cara, muito obrigado, viu? Cara, papo extraordinário. Eu gostei muito também. Desculpa, eu devo ter falado um monte de coisa que não se fala, mas Não se fala onde? Na igreja, né? Porque aqui a gente fala essas coisas. Eu tô imaginando os membros da sua igreja assistindo e falando assim, nossa, tem dashboard? O que é dashboard? Pra igreja, dashboard? Vou escandalizar um pouquinho. Mas, mas cara, é só pro pessoal saber que tem há muito tempo, não é agora. Não, sim, mas eu gostei do que você trouxe essa visão do bastidor mesmo. Porque, de fato, as pessoas não têm essa noção e elas não param para pensar nisso e aí acham que é você chegar lá, acender as luzes no domingo e falar. E o resultado é só para que as coisas continuem saudáveis. Mas eu adorei a tua visão, cara, dessa simplicidade. Eu adorei porque num mundo de muita luz, muita fumaça, muita parede preta, vamos dizer assim, não nada contra, mas eu digo assim... de muitas distrações, o simples é muito mais difícil, porque... Muito, cara. É as claras, é mais próximo, é realidade. Gostei. Porque você Parabéns pela coragem, cara. Eu vou entrar em um monte de coisa aí. Não. Porque, vamos pensar nisso, cara. É muito mais fácil você ganhar as pessoas pela estrutura também. Porque você tá fazendo um negócio absurdo e tudo, parece que você tá montando uma coisa que você não vai precisar fazer isso aqui, ó. Sentar na frente das pessoas. Exato. Ninguém quer, talvez. Mas, você falou uma coisa que quando você for deixar mais simples, é mais difícil, porque é muito mais fácil você fazer coisas para suprir as carências que você está deixando por não dar atenção. Então, mais culto, mais isso, mais aquilo, é simplesmente para suprir uma ausência que você mesmo está tendo das pessoas. Adorei. Não foi isso exatamente o que você falou, mas eu adorei. Aí, entendi assim que resolveria a gente se sentar numa mesa. Exato. E falar, me fala as coisas ruins que tá acontecendo. Vamos falar, fala da sua vida, como é que tá a sua filha e tudo. E talvez a igreja esteja se distanciando disso e não é um bom sinal. Adorei. Muito bom. Obrigado, viu? Eu que agradeço, cara. Me chama mais vezes. Eu quero deixar o espaço aberto. Não tanto espaço também, né? Mas assim, cara, manda uma mensagem pra galera que tá assistindo a gente. O que tá no teu coração depois desse bate-papo? O que você pode falar pra eles? Aí você pode olhar pra essa câmera bonita. Cara, o que eu tenho pra falar é... se você pertence a uma igreja, glória a Deus por isso, proteja seu coração, sirva e se una à aliança e a visão da igreja. E se você não faz parte de uma igreja, quer dizer que nem toda igreja é igual, nem todo pastor é igual. Você com certeza consegue encontrar uma igreja saudável, que ama Deus, ama a palavra, ama as pessoas. E isso pode resolver as inquietações do seu coração, assim como resolve as inquietações do meu coração e do Vitão também. Com certeza. Se você é de Ribeirão Preto, você que está assistindo, você é de Ribeirão Preto ou aqui da região, faço o convite de você conhecer a Igreja Voz. Tá aqui na descrição. O Instagram, posso colocar o Instagram da igreja? Pode, por favor. O Instagram da igreja, o Instagram do Dani, o YouTube da igreja tá todo também. Culto. Então, se você também não é, na descrição tem o canal também da igreja. Todo domingo tem culto ao vivo. Você pode assistir, você pode acompanhar. E se tu não se inscreveu no canal até agora, meu irmão, existe oração contrária, Dani? Não, é um pecado, né? É um pecado, é pior. Porra, é um pecado. Estamos diante aqui de um pecado, com certeza. Então, assim, é o seguinte, se inscreva no canal,
curte esse vídeo e manda para alguém que precisa aprender, porque a gente falou muita coisa aqui que serve para tua vida e para o teu negócio. Muito. Uma delas, mais evidente, tenha coragem de pedir feedback para saber como é que está a estrutura da tua empresa pelos teus colaboradores e principalmente pelos teus clientes. Então, ó, eu fico por aqui, agradeço muito você ter chegado até aqui e a gente se vê no próximo Onboarding Podcast.